Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Dando continuidade a essa playlist de tópicos de geometria analítica, a videoaula de hoje é sobre as hipérboles, parte 1. Aqui ao lado nós temos no sistema cartesiano o gráfico de uma hipérbole com foco sobre o eixo x, tá? E ela é construída a partir de dois números dados, o número A e o número C, positivos. Aqui está a sua definição, que envolve o módulo da distância e a sua equação cartesiana. E nós veremos este assunto agora. Vejamos então o assunto desta videoaula. Bom, nós iremos nesta aula deduzir essa equação cartesiana, também obtida por Pierre de Fermat no século XVII. Apesar que foi René Descartes o inventor da geometria analítica, foi devido a Pierre de Fermat que nós conhecemos também várias equações de cônicas, e foi ele também o responsável por colocar os eixos coordenados perpendiculares entre si. Isso Descartes não fazia, tá? Bom, vamos comentar aqui a nossa hipérbole, tá? Essas linhas aqui, essas retas que interceptam na origem são suas assíntotas, que nós abordaremos numa aula posterior, tá? E aqui a hipérbole é formada por dois ramos, tá? Temos o ramo à esquerda, o ramo à direita. E os pontos que a hipérbole intercepta o eixo x, tá? Ou eixo coordenado, é conhecido como vértices. Então nós temos o vértice A1 de coordenadas menos a, vírgula 0 e a, vírgula 0. As coordenadas dos focos é menos C, vírgula 0 e C, vírgula 0. Estão aqui, tá? E nós vamos também adotar aqui, né, vai aparecer na dedução da fórmula, essa grandeza C quadrado menos A quadrado, que é maior que 0, porque meu C é maior que A. E onde que está esse valor do B quadrado, ou extraindo a raiz quadrada, é o valor de B? Ele é feito assim. Essa distância de A2 a F2 vale C, tá? Então, eu posso pegar aqui um compasso, tá? Podemos aqui pegar aqui, ó, um compasso aqui, ó, de caneta mesmo. Ó, vou pegar aqui o ponto A e C, tá aqui. Eu coloco no vértice A lá e vejo onde que ele interceptou o eixo Y. Então, interceptou aqui. E mesma coisa aqui também, ó. Aqui embaixo também interceptou. Então, deu origem a dois pontos sobre o eixo Y. Esses pontos, A1, A2, eu vou chamar aqui embaixo de B1 e aqui em cima de B2, tá? Bom, então nós temos aqui do lado, ó, vamos desenhar aqui, eu tenho um triângulo retângulo em que esse cateto mede A, e a hipotenusa por construção mede C, tá? Portanto, ó, aqui tem o A e o C, esse comprimento na vertical é o nosso B, tá? Mais ainda, vamos falar mais dos seus elementos também. O eixo A1, A2, o segmento A1, A2, que, se prolongado, intercepta os focos, é conhecido como eixo real da hipérbole. E esse eixo aqui, B1, B2, ele é conhecido como eixo imaginário, tá? E, mais ainda, nós podemos aqui até construir uma caixa aqui, ó. Uma caixa passando por B1, A1, A2, aqui embaixo, tá? Vou falar isso mais detalhes em aulas posteriores. Essa caixa irá nos auxiliar na construção de uma hipérbole, tá? Para fazer o seu gráfico. Bom, vamos então
não vou usar mais essa figura, né? Só vamos usar essa relação de que o c quadrado é a quadrado mais b quadrado. E o nosso objetivo é deduzir a equação cartesiana da hipérbole com focos sobre o eixo x, tá? Então, vamos apagar aqui, vamos usar essa definição aqui, né? Sobre as hipérboles, parte 1, a definição de que o módulo da distância, vamos a partir disso para deduzir a equação da hipérbole. Então, ó, o módulo da distância do ponto P a F1 menos a distância do ponto P a F2 igual a 2A. Se nós tirarmos do módulo, tá? Eu tenho que escrever assim, distância de P a F1 menos distância de P a F2 igual a mais ou menos 2A. Tiramos do módulo, colocamos o sinal mais e menos. Bom, agora, o que vem a ser distância? Distância é a raiz quadrada, tá? Que implica, né? Raiz quadrada do ponto P ao foco F1. Lembra que o foco F1 ele tem coordenadas menos c, 0. Então será assim, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado menos a raiz quadrada de x menos c ao quadrado. Agora é a distância do ponto P ao foco F2, cujas coordenadas é c e 0. Então vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a mais ou menos 2A, tá? Vamos passar essa raiz aqui que está subtraindo para o outro lado. Então, nós temos que raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais ou menos 2A. Então, tá aqui. E qual que é a nossa estratégia aqui? Nós usamos isso também lá em elipses. Nós iremos elevar tudo ao quadrado, os dois lados da nossa equação. Vou colocar um colchete, então, para elevar ao quadrado. Essa conta é um pouco extensa, mas pelo menos uma vez na vida é bom você desenvolver. Cortamos aqui a raiz quadrada com o quadrado, então eu terei aqui ó, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora aqui, gente, eu estou com o quadrado da soma ou diferença, tá? Então vai ser assim, o quadrado do primeiro. Então essa raiz ao quadrado aqui eu posso cortar, né? Então vai ficar ela assim. Como aqui é mais ou menos, então aqui também vai ficar o mais ou menos, duas vezes o produto do primeiro, que multiplica o segundo, que é 2A, e mais 4A ao quadrado. Por quê? O mais o quadrado do segundo. E 2A ao quadrado é 4A ao quadrado, tá? O y aqui, ó, ao quadrado, podemos cancelar, já vamos simplificando. Vamos desenvolver aqui também esse quadrado da soma, tá? Então vai ser assim, x quadrado mais 2cx mais c quadrado igual a x quadrado. Vamos desenvolver esse quadrado da diferença também, tá? Menos 2cx mais c quadrado, mais ou menos 2 raiz quadrada de x menos c quadrado, mais y ao quadrado vezes 2a, mais 4a ao quadrado, tá? Ó, o x quadrado pode simplificar por esse x quadrado, o c quadrado pode simplificar. Esse menos 2cx já passo para o outro lado lá, como sendo 4cx, tá? Aqui eu tenho 4a quadrado, vamos passar para o outro lado. Menos 4a ao quadrado, isso vai ser igual então a mais ou menos
2a vezes 2 é 4. 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos dividir tudo por 4, né? Tem todas as parcelas ali, tem 4, vamos dividir por 4, então eu vou ter assim, cx menos a ao quadrado igual a mais ou menos a, tá? Isso tá certinho, mais ou menos a raiz quadrada de x menos c quadrado mais y ao quadrado. Agora, novamente, vamos elevar tudo ao quadrado, de novo aqui, eu vou colocar um colchete do lado de cá, um parênteses do lado esquerdo, né? Quando eu elevo tudo ao quadrado, aqui eu vou ter o cx ao quadrado, que vai ficar o quê? C quadrado, x quadrado, menos 2a cx, mais a quarta, tá? Eu estou usando o produto notável, que é o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, elevando ao quadrado, ó, o mais ou menos vai ficar positivo, tá? O a vai ficar a quadrado, e a raiz aqui, ela vai ser simplificada. Então, nós teremos assim, vou colocar um colchete aqui, ó, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, temos essa nossa expressão aqui, isso implica, vou apagar aqui em cima aqui para ficar mais visível para vocês, tá? Para nós darmos continuidade à nossa dedução da equação da hipérbole com focos sobre o eixo x e mais ainda, é uma hipérbole centrada na origem do sistema de coordenadas, tá? Isso é importante também. Bom, escrevendo aqui então, eu terei c quadrado x quadrado menos 2acx mais a quarta, isso é igual a a quadrado, e aqui vai ficar assim, x quadrado menos 2cx mais c quadrado e mais a quadrado y ao quadrado, tá? Fiz uma distributiva aqui também, ó. A quadrado, tá aqui multiplicando, aqui já desenvolvi o quadrado da diferença, e mais a quadrado vezes y ao quadrado. Bom, desenvolvendo aqui então, vamos para a próxima linha, vai ficar assim, c quadrado x quadrado menos 2acx mais a quarta, aqui vai ficar assim, a quadrado x quadrado menos 2a quadrado cx, tá? Aqui só um detalhe, corrigindo aqui é a quadrado, ó, 2a quadrado cx, então aqui faltou um quadrado aqui também, pronto, agora tá tudo ok? Cx mais a quadrado c quadrado e mais a quadrado y ao quadrado, tá? Então, podemos simplificar esse 2a quadrado cx ali em cima. Vamos apagar mais aqui também, na nossa expressão, né? E o que é que vamos fazer? Vamos colocar tudo que é variável lá do primeiro lado, tá? O x, os termos que contém x, que contém y, tá aqui, ó. Posso colocar até em evidência, escrever c quadrado menos o a quadrado, x quadrado, tá? Que é esse termo, passei para o outro lado. Mais, menos a quadrado y ao quadrado, então você vê que naturalmente aparece um c quadrado menos o a ao quadrado, tá? Isso vai ser igual a quadrado. Aqui tem um a quarta, vou passar para o outro lado, eu tenho um a quadrado c quadrado. Já vou colocar ele também em evidência, ó. C quadrado menos a ao quadrado. E nós vimos que foi definido um número b, tá? Esse número b, até que eu usei o compasso, né? Ele foi definido
como sendo a diferença, o b quadrado, a diferença de c quadrado menos o a quadrado, pelo teorema de Pitágoras. Então aqui é b quadrado. Aqui também é b quadrado. Então nós temos essa equação aqui. B quadrado x quadrado menos a quadrado y quadrado igual a a quadrado b quadrado. Vou dividir tudo por a quadrado b quadrado, tá? E vamos obter essa equação aqui, ó. X quadrado sobre a quadrado menos y ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Então, esta é a equação da hipérbole com focos sobre o eixo x, tá? Ou distância focal igual a 2c, tá? Os vértices também estão sobre o eixo x e ela é centrada na origem. Vamos comentar aqui também, né? Se eu tiver agora uma hipérbole centrada na origem, vamos fazer aqui um esboço de um desenho, cujos focos agora, que aqui está o seu vértice, aqui o outro vértice, aqui o seu foco, então vou desenhar um raminho para cá, o outro ramo aqui em cima, aqui embaixo. Então aqui está o seu foco F2, aqui o foco F1, tá aqui o meu vértice A2, o vértice A1. Agora, nesse caso, gente, essa hipérbola aqui, ó, os ramos interceptam o eixo Y, os focos estão sobre o eixo Y e ela é também centrada na origem. Se nós repetirmos todas essas contas aqui, vamos obter uma equação semelhante a essa, mas eu tenho um macete que é o seguinte: para esse tipo de equação aqui, de hipérbole, quando os focos estão sobre o eixo Y, eu uso o seguinte truque, tá? Uma maneira de memorizar, tá, a nova equação. Vocês trocam apenas a posição, o x com o y. Permuta o x com o y. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó, y ao quadrado por a quadrado menos x quadrado por b quadrado igual a 1. Então esta é a equação da elipse aqui do lado, tá? Está aí então a nossa primeira aula sobre hipérboles aqui no canal Fatos Matemáticos. Convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades.